Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Allen. Estou aqui direto do nossa pós-pandemia aqui, dentro da pandemia, trabalhando aqui pela questão ali internamente, tentando trabalhar, né? Porque o meu trabalho, na maioria dos casos, acabou sendo bem afetado por isso, então estou realmente numa situação bem complicada. Mas uma das questões que está muito dentro do site e dos últimos vídeos, que principalmente de configuração do Rove e consequentemente do Swift, é a questão dos sensores anti-mais. O que você tem que entender é que o sensor ele é a porta de entrada do Swift ou do Rove para que o seu equipamento, sua bicicleta, seja entendida como existente. Se você não tiver nenhum desses dois equipamentos, consequentemente, você não vai conseguir parear o seu dispositivo. Beleza, essa é a primeira parte. Acredito que todos vocês saibam disso. Eu só estou sendo didático para poder evitar que as pessoas entendam isso como sendo uma forma agressiva de passar a mensagem. Outra questão, você vai ver que o sensor... Opa, caiu a caixa, eu vou pegar daqui a pouco. O sensor ele tem que ter duas compatibilidades. A primeira compatibilidade é Bluetooth. Então, o Bluetooth 3.0 ou 4.0, tendo o Bluetooth compatível, ele vai, como se diz, passar essa informação. O meu sensor que está na minha bicicleta é o Duotrap. Isso aqui é a tampa da minha Trek, da Trek Madonna que eu tenho. Ele é compatível com o Anti-Mais, conforme aqui, e é um sensor Bluetooth. Eu não vou retirá-lo porque dá muito trabalho fazer. Então aqui eu estou com a caixa dele, do Boot Ranger, do Trap, e ele passa o ímã que está na roda perto da perninha do sensor. Antes eu utilizava um sensor Anti-Mais da Garmin, o Garmin GSC10, antes da Garmin modificar para esse padrão atual. Esse é o sensor que eu utilizava antes, que é um GSC10, é um sensor antigo, ele é Bluetooth também, eu vou apertar aqui, mas ele acho que não dá bateria, porque está muito tempo parado. Então assim, essa perninha, ela tem que passar no sensor do ímã, passar por essa perninha, vou passar aqui, ó, essa perninha passar no ímã, ao lado do ímã, e ele vai dar a velocidade na roda traseira. Nessa parte aqui do sensor, ele vai medir a passagem da cadência da roda. Beleza, esse aqui meu está vazio, está aqui, está sem uso. Nem sei se vale alguma coisa hoje, se dá para vender hoje. Mas aqui, está guardado. Esse da Garmin, que eu te mostrei, ele é compatível apenas com as USB anti-mais. Diretamente Bluetooth ele não pega, então você precisa de um pendrive anti-mais junto com esse dispositivo. Quem tem relógio Garmin nos últimos 10 anos, até acho que 2018, já vinha com o sensor anti-mais junto. Acho que depois disso parou-se de vir. No caso, o sensor Bluetooth do seu computador, se você vai usar o Rove ou o Swift no computador. O computador ele só vai ler o Bluetooth, apenas um dispositivo pareado, porque ele só tem essa capacidade de ler um dispositivo de cada vez. Então ele vai ler ou um dispositivo de som, ou um teclado, ou um mouse, lendo cada coisa. Se você só colocar o dispositivo... Eu isso já fiz o teste, por exemplo, esse sensor aqui é um sensor Bluetooth da Sports Tracker, que eu comprei lá em 2012, e é Bluetooth logo dos iniciais, e que nos primeiros celulares ele pegava, e com o meu celular Android, mas depois de um certo tempo ele parou de funcionar, parou de dar sensor, a bateria caía muito e o sensor ele não pegava. Só que recentemente, com a atualização do sistema, o que aconteceu?
os novos celulares passaram a voltar a ler esses dispositivos. E eu testei outro dia, a fita pegava no computador, junto ao dispositivo do Rove, mas o dispositivo de rodagem da minha roda traseira não pegava. Então ele escolhe pelo computador, ou um ou outro. Outra questão, e vocês vão ver aqui, quem está comprando aquele sensor Magine 210, o próprio Garmin mais novo, que precisa de 2 dispositivos, um na roda dianteira, traseira ou dianteira, tanto faz, mas para o rolo a gente precisa da roda traseira, e um sensor para roda de cadência, ele precisa que os 2 sensores sejam lidos pelo mesmo dispositivo. Então, o Rove e o e o Zwift, ou os outros Big Ring, vão ler apenas aqueles sensores que forem compatíveis com dispositivos que leem os 2 ao mesmo tempo. Exemplo, iPhones, iPads, celulares mais modernos, Android, celulares de 2018 para cá, que vão ler os 2 dispositivos. Vão fazer o Bluetooth 3.0, que é o Bluetooth de 2 ou mais dispositivos conectados. Beleza? Então, se você fizer pelo computador, vai dar certo? Não. Um desses dispositivos vai ficar ausente. No caso, um vai ser a velocidade ou vai ser a cadência, não permitindo que você tenha como se diz, uma ambiência melhor. Eu achei aqui um vídeo aqui de um amigo nosso que eu vou mostrar para vocês, vou inverter. E pelo vídeo vocês vão ver exatamente a sequência. Por exemplo, o Rove ele vai se conectar com o dispositivo anti-mais, ou o Zwift, né? Ele vai descobrir qual o tamanho do sensor, vai buscar o sensor, o tamanho da roda, qual que é o tamanho da roda que você vai aqui, você vai escolher dentro desses o tipo de rolo que você tem. Se você não tiver o rolo específico, escolha um rolo magnético. E aí, o seguinte, tem que estar o sensor de velocidade e o sensor de cadência conectados ao sistema. Se você não tiver isso, não adianta muito. Imagino que tanto o Zwift quanto o Rove são o mesmo sistema de leitura. Você fala, então eu vou trocar para um rolo Smart? Acredito que não. O rolo Smart, nesse caso, ele acabaria por fazer com que ele faria essa mesma função. Você não precisa. Uma última questão. Pessoal que está com rolo, aquele rolo padrão sem ser fixo, aquele rolo eu chamo de rolo de pão, ficar girando os 2 com a roda livre. Falando, mas quando eu pedalo no Rove, a sensação de pedal não é a mesma. Sim, não é a mesma, porque você não tem resistência quase nenhuma. Se você não tem resistência no seu pedalar, pelo seu giro, não tem como ter uma sensação de subida através da sua cadência próxima ao que o percurso te oferece. Você vai ganhar os cons todos do percurso apenas pela quantidade de giro que você está dando. E isso é uma falsidade. O que eu fazia, na minha opinião, faço quando eu treino? Eu aperto a carga como se fosse fazer uma aceleração, reduzo o cassete ao mínimo, para, por exemplo, a subida. Boto a coroa maior e boto o cassete menor e faço força no meu giro de acordo com o que o percurso me oferece, dando uma opção de treino mais próxima daquilo que é o real. Beleza? Gente, muito obrigado a quem está inscrito pela questão de ciclismo. Quem está pelas outras questões de idosos e treinamento, eu dei um tempinho nisso aí, daqui a um tempinho eu volto nisso. Então, se vocês quiserem me ajudar nessa pandemia, eu estou realmente sem trabalhar, entendeu? Estou trabalhando, dando uma aula por semana, não estou dando aula online. E se vocês quiserem alguma coisa para me ajudar, entrem em contato comigo, mandem uma mensagem aqui nos comentários. Uma forma para me ajudar com qualquer tipo de aula, qualquer tipo de planilha. Eu estou aí para isso, até para poder passar essa pandemia. Então, essa informação que eu não gostaria de estar passando, mas eu estou passando uma situação um pouco difícil
por não estar trabalhando direito, pelo menos aqui no meu estado, a situação está bem complicada para profissionais de educação física. Existe muita gente que está trabalhando, mas também existe muita gente que está impossibilitada de trabalho. E nesse caso, isso eu incluo. Tá bom? Forte abraço, obrigado a você que está inscrito. E aí?